Jornada com o Livro do Céu, Etapa 2. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Com a graça de Deus, dando sequência a essa jornada, na segunda etapa, volume 12. Havia parado no capítulo 48 e hoje no 47, feito até o 47, agora seguindo a partir do capítulo 48, que é de 28 de maio de 1918. É tanto o zelo do amor de Jesus por Luísa que ele afasta tudo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a dizer ao meu amado Jesus: Jesus, ama-me muito. Eu tenho mais direito que os outros a ser amada, porque nem eu amo ninguém senão só a ti. Nem ninguém me ama, e se alguém parece que me ama, é pelo bem que lhe chega, não por mim. Assim, entre meu amor e o teu, não há nenhum outro meio no amor. E o doce Jesus me disse: minha filha, isto não é outra coisa que meu amor mais forte, e é tanto que o zelo de meu amor por ti te afasta de tudo. E me ponho à guarda para que nem sequer uma sombra de amor de criatura te alente. Ao mais tolero que alguma te ame em mim, não fora de mim. De outra maneira a faria fugir. E isso também significa que você não entrou em nenhum coração, nem ninguém entrou no seu. Depois, pela noite, voltou Jesus e a rainha mamãe, e chamou-me pelo meu nome, como se quisessem que eu prestasse atenção. Como era bonito ver a mãe e Jesus falando entre eles. Minha mãe celestial dizia: meu filho, o que fazes? É muito o que queres fazer. Eu tenho os direitos de mãe e me dói que meus filhos devam sofrer tanto. Você quer abrir o céu aos castigos e destruir as criaturas e os alimentos que servirão para alimentá-las. Você quer inundá-los com males contagiosos. Como eles farão? Tu dizes que amas muito a esta minha filha. Quanto não sofrerá se fizeres isso? Para não a amargurares, não faças. E o aproximava para mim, mas Jesus respondia decidido: não posso, muitos males afasto por sua causa, mas tudo não. Minha mãe, façamos correr o turbilhão dos flagelos, a fim de que se rendam. E depois diziam tantas outras coisas entre eles que eu não compreendia tudo. Fiquei abatida, mas espero que Jesus se aplaque. Nesse capítulo aqui, fala do zelo e do amor do zelo do amor de Jesus por Luísa, que lhe afasta tudo. Ali ele está preservando ela, preserva ela por causa do amor que tem por ela, ele preserva ela do amor das criaturas. Ela vai falando para ele assim: ó, Jesus, ama-me muito e eu tenho mais direito que os outros a ser amado. Olha só, falando que ela tem mais direito, porque nem eu amo a ninguém senão só a ti, nem ninguém me ama.
E se alguém parece que me ama, é pelo bem que lhe chega, não por mim. Assim, entre meu amor e o teu, não há nenhum outro amor no meio. Então, olha só, ela falando que ninguém merece mais o amor porque ali não existe nada entre o amor dos dois. E ele vai dizer para ela: isto não é outra coisa que meu amor mais forte, e é tanto que o zelo do meu amor por ti te afasta tudo. Afasta as criaturas, afasta a terra, afasta aquilo que não pertence a ele. E me pondo à guarda para que nem sequer uma sombra de amor de criatura te alente, ao mais tolero que alguma te ame em mim. Então ele tolera que as pessoas amem a Luísa, mas em Jesus e não por ela mesma. Então, se ela é amada por alguma criatura, essa criatura ama por causa de Deus, ama em Deus, porque ele não tolera, ele tem um zelo e ele guarda ela, ele cuida dela, ele esconde ela. Tanto é que ela ficou nesse escondimento, nessa realidade de estar restringida para ele, para o trabalho dele ali como uma secretária, para escrever aquilo que ele revelava, aquilo que eles viviam, que ela experimentava, aquilo que ela via. E então ele meio que preservava ela de tudo isso, do externo, para poder tê-la só para ele, para tê-la totalmente à disposição. Então, em relação também ao amor, ele não tolerava nem que ela amasse alguém fora dele, e muito menos que pessoas amassem ela fora dele. Então, nesse escondimento, as pessoas não viam a Luísa, viam o trabalho de Deus na Luísa, viam o Jesus, viam o operar divino nela. Então, o amor por ela não era por ela mesma, mas era por meio do Senhor. Então, é muito interessante a gente pensar nessa realidade, que é uma forma correta de se amar, é a forma que o Senhor quer que nós também aprendamos a amar. Amar as pessoas em Deus e também recebermos das pessoas o amor que vem do próprio Deus nelas. E quando ele fala do desapego lá nos volumes iniciais, principalmente no volume 1, do desapegar-se de tudo. E aí quando a gente lembra dessa fala de Jesus, dessa orientação dele também em relação ao evangelho do último final de semana, que falava do desapego, do renunciar-se a si mesmo e tomar a cruz e segui-lo. Esse renunciar a si mesmo é renunciar todo vínculo afetivo, todo vínculo relacional com as criaturas, sejam elas os outros humanos ou qualquer outro tipo de criatura feita, existente, que esses vínculos sejam em Deus e não fora de Deus. Um vínculo de criatura entre criaturas apenas, desconsiderando, tirando Deus da conta. Não é isso que Deus nos fez para termos o vínculo nele. Então, todos nós termos o amor nele para com todas as pessoas e as demais criaturas, e também receber o amor delas também, mas também por meio do Senhor. Então, assim como na Luísa também é para nós, não é só para ela essa realidade. Então, voltando aqui para o que ele fala, para poder ficar bem fixado, isto não é outra coisa que meu amor mais forte, e é tanto que o zelo de meu amor por ti te afasta tudo, e me ponho à guarda para que nem sequer uma sombra de amor de criatura te alente, ou seja, chegue até você, sopre sobre você. Ao mais tolero que alguma te ame em mim, não fora de mim. De outra maneira a faria fugir. E isso também significa que você não entrou em nenhum coração, nem que ninguém entrou no seu. Então é importante para a gente fixar isso bem na nossa mente. E depois ele vai estar aqui vai ter ali uma conversa com Nossa Senhora, vai estar conversando, e a Luísa está ali prestando atenção, e Nossa Senhora tentando remover Jesus dos castigos. E ele fala que não tem como, não dá. Ele tem que castigar sim. Porque a realidade das criaturas está tão escabrosa, não é? Na época da Luísa, mais de 100 anos atrás. Esse volume aqui foi escrito em 1918, pouco mais de 100 anos dessa manifestação. E imagina nos dias de hoje, como é que não está pestilenta a terra. E ele fala muito disso, dessa pestilência que está na terra. E ele precisa usar dos flagelos, dos castigos, não tem o que fazer. Tem que usar, porque não tem outra forma de corrigir. E aí a Luísa fica ali
porque ela, na verdade, gostaria de receber nela os castigos e continuar sendo ali a alma vítima que aplacava a justiça. Só que agora, volume 12 em diante, é a divina vontade que está sendo, ela está recebendo os conhecimentos sobre a divina vontade. E para viver na divina vontade é outra forma de estar entre os homens e Deus, ser ali a, a pessoa que aplaca a justiça, não mais com os sofrimentos de alma vítima, de receber ali os sofrimentos tanto corporais como espirituais, para receber na alma ali a justiça, mas agora na divina vontade trabalhando junto com Deus, dentro da vontade de Deus, operando junto com Ele. Dessa forma que aplaca a justiça. E a alma se torna realmente ali um escudo, porque ela está junto de Deus. E não é mais o tipo de alma vítima anterior, agora vai ser uma alma que vive na vontade de Deus. Então ela está aprendendo agora como que é. E ele ensinando aqui em relação ao amor. Dá pra gente meditar bastante a respeito disso, mas vamos aqui pra frente. No 49, que é de 4 de junho de 1918. Repetição das reparações de Jesus. Continuando o meu estado habitual, estava dizendo ao meu amado Jesus: não despreze minhas orações. São suas mesmas palavras que repito, as mesmas intenções. Quero as almas como você as quer e como seu próprio querer. E o bendito Jesus me disse: minha filha, quando te ouço repetir minhas palavras, minhas orações, querer como quero eu, como por tantos ímãs me sinto atraído para ti, e conforme te ouço repetir minhas palavras, tantas alegrias distintas sente meu coração. E posso dizer que é uma festa para mim. E enquanto gozo, sinto-me debilitado pelo amor da tua alma, e não tenho a força de castigar as criaturas. Sinto em ti as mesmas cadeias que eu punha ao Pai para reconciliar o gênero humano. Assim, repita o que fiz eu. Repita sempre, se quiser, que seu Jesus, em tantas amarguras, encontre uma alegria por parte das criaturas. Depois ele adicionou: se queres estar segura, repare sempre e repara junto comigo. Funde-te tanto comigo de formar um só eco entre tu e eu de reparações. Onde há reparações, a alma está como sob teto, onde está defendida do frio, do granizo e de tudo. Em troca, onde não há reparação. É como se estivesse no meio da rua, exposta aos raios, ao granizo e a todos os males. Os tempos são tristíssimos e se o cerco das reparações não se expande, há perigo de que os que estão a descoberto fiquem fulminados pelos raios da divina justiça. Vamos ver aqui, para repetir as reparações de Jesus. Aqui, como a gente vai compreendendo a partir do 12 em diante, os ensinamentos sobre a divina vontade, como eu falei no capítulo anterior, a Luísa agora ela está num outro modo de estar entre as criaturas e Deus, aplacando a justiça. Agora ela aplaca a justiça fazendo reparações, consciente dos atos que estão sendo reparadas. Mas a criatura, Luísa, aqui nós não reparamos por nós mesmos, então nós não decidimos e vamos lá e fazemos um ato, fazemos um ato, ou seja, uma oração, e falamos, esse aqui é para reparar para isso e para aquilo. Não, porque na realidade da divina vontade a gente está junto com Jesus, então a gente está reparando junto com Ele. Ou seja, ele também vai dizer que a gente está ali repetindo o que ele fez. Ele já fez todos os atos que nós deveríamos fazer, já fez em nosso lugar, durante o tempo que ele esteve sobre a terra. Então, ele já fez os atos por nós, por cada um de nós, todos os atos já estão prontos e estão sob a posse dele. E nós, à medida que nós vamos conhecendo e assumindo essa vida dele em nós,
e vamos com ele repetindo esses atos que ele já fez, nós vamos dando vida a essas vidas divinas que estão com ele. Porque quando ele fez esses atos, foram vidas divinas que ele gerou. Só que essas vidas divinas estão para serem colocadas à luz, para virem à luz. É como se ele fala em alguns trechos que é como um parto. Elas estão lá, mas elas estão em potência de serem colocadas em ação. Ele já fez de forma efetiva, não é que ele fez na intenção, ele fez de fato. Ele fez de fato e concretamente. Na humanidade dele, ele fez tudo, porque por causa do poder da divina vontade, ele tinha esse poder de fazer tudo em todos e por todos. Só que nós, na nossa pequenez, nós vamos fazendo isso aos poucos. E à medida que a gente vai fazendo, esses atos vão tendo vida e vão sendo vidas divinas geradas. Porque todos os atos feitos na divina vontade são atos de vida divina. Ele vai explicar em vários trechos, são atos de vida divina. À medida que nós vamos, que ele vai operando através de nós, esses atos vão dando vida, vão tendo vida, vão tendo vida. Se os atos não são feitos na divina vontade, com consciência, é como se fossem partos natimortos, como se aquela vida divina não fosse sepultada, aquela vida divina fosse abortada. Então é importante a gente compreender isso, que os atos que nós fazemos, todos os atos, desde um simples respiro, desde um simples batimento do coração, um simples piscar de olhos, qualquer ato que façamos, quando estamos na divina vontade, é Ele fazendo em nós, através de nós, e isso se torna ato divino, porque é ato dele, é ato de Deus, é ato de Jesus. E aí se torna vida, e essa vida pode ser comunicada às demais criaturas. Retomando aqui o texto, ele vai dizer, quando ela fala que ela desejava que ele não desprezasse as orações dela, olha só o que ela diz: não despreze minhas orações, são suas mesmas palavras que repito, as mesmas intenções. Quero as almas como você as quer e com o seu próprio querer. Então, olha o que ela está falando aqui, olha só. As orações que ela faz não são orações dela, são orações dele. As palavras que ela diz não são as palavras dela, ela está repetindo as palavras dele mesmo. As intenções dela não são dela, são as intenções dele. Ela quer o que ele quer. E o que ele quer? Ele quer as almas. E ela quer não com a vontade dela, ela quer com a vontade dele. Aí ele vai responder: quando te ouço repetir minhas palavras, porque são as palavras dele, minhas orações, porque são as orações dele, querer como quero eu, como tantos imãs me sinto atraídos para ti, porque ela está repetindo aquilo que ele mesmo já fez. E aí ele fala assim: e conforme te ouço repetir minhas palavras, tantas alegrias distintas sente meu coração, e posso dizer que é uma festa para mim. E enquanto gozo, sinto-me debilitado pelo amor da tua alma. Olha só. Um Deus se sente debilitado pelo amor de uma alma que está totalmente entregue, totalmente dentro da vontade dele. E não tenho força de castigar as criaturas. Olha, ele se sente debilitado em castigar as criaturas, porque ele está ali tendo uma alma que está fazendo aquilo que ele faz, está falando as palavras dele, está rezando as orações dele, está desejando aquilo que ele quer, está reparando com as reparações que ele já fez. Sinto em ti as mesmas cadeias que eu punha ao Pai para reconciliar o gênero humano. Olha que coisa grandiosa. Quando ele reparava, quando ele esteve sobre a terra, na humanidade dele, tudo que ele fazia na divina vontade para reparar ao Pai tudo o que os seres humanos nunca fariam. Tudo que os seres humanos nunca fariam e deveriam fazer, mas nunca fariam, ele fez por cada um de nós. E ao fazer isso, ele estava reparando cada ato, santificando cada ato, divinizando cada ato, e com isso ele é como se ele colocasse cadeias ao Pai. E fazia essa reconciliação do gênero humano, porque ele assumiu todo o gênero humano nele.
Na humanidade de Jesus está contida todo o gênero humano, todos nós estamos dentro de Jesus, estamos contidos em Jesus. E aí ele vai falar para assim, repita o que fiz eu. Repita sempre se quiser que o seu Jesus, em tantas amarguras, encontre uma alegria por parte das criaturas. Então, se tantas e tantas criaturas estão ofendendo, estão causando ali a tristeza no coração dele, a alma que vive na divina vontade, que vai repetindo o que ele fez, o que ele pensou, vai repetindo as palavras dele, vai repetindo a vida dele, vai trazendo alegria para ele, não só por aquela alma em si, mas por todas as almas, porque a alma na divina vontade ela também assume as outras almas, e dá para ele essa alegria que ele também deu ao Pai, porque ele reparou os atos nossos diante do Pai, quando ele esteve na humanidade. Reparou todos. E aí ele ainda continua, se queres estar segura, repara sempre e repara junto comigo. Essa reparação, então toda a reparação, como que nós fazemos a reparação? É quando os atos que fazemos de forma consciente, estamos fazendo porque Deus quer que nós façamos. E nós damos o nosso sim àquele ato. Deus quer que seja assim, então eu também quero e eu vou fazer porque Ele quer. Assim nós estamos fazendo o contrário das outras pessoas que estão fazendo o que elas querem. E quando elas fazem o que elas querem, elas estão sendo contrárias ao que Deus quer. Então isso ofende a Deus. Isso é uma rebeldia. Quando fazemos o que Deus quer, ou seja, dentro do próprio querer de Deus, fazemos o que Deus quer, nós estamos reparando por aqueles que não fazem. E essa reparação é repetir as mesmas reparações que ele já fez, que já estão tudo feito, já estão tudo pronto. É só repetir. Quando fazemos isso, vamos nos fundindo. Ele funde-se, né, com ela, falando dela, mas está conosco. Funde-se tanto de formar um só eco entre tu e eu de reparações. Então, ele fazendo através de nós, um eco só. Não há reparações. Onde há reparações, a alma está como sob um teto. Então, quando está acontecendo a reparação, é como se a alma estivesse protegida sob um teto. Ele dá o exemplo de um teto. Ela fica defendida, protegida do frio, do granizo e de tudo. Em troca, onde não há reparação. Então, onde não há, se há reparação, é como se a alma fosse protegida e também protege as demais criaturas, como se estivesse sob um teto, protegida do frio, do granizo, da chuva, também do calor e de tudo mais. Só que onde não há a reparação, e a alma na divina vontade, ela é chamada para ser uma alma reparadora, é como se estivesse no meio da rua, exposta aos raios, ao granizo e a todos os males, está desprotegida. Então, as almas que não estão reparando, elas estão como desprotegidas, e as demais também. Uma alma que está na divina vontade, junto com Jesus, reparando, está tanto protegendo a si própria, como aos demais. Isso é muito importante. Ele disse, os tempos são tristíssimos, se o cerco das reparações não se expande. Há perigo de que os que estão a descoberto fiquem fulminados pelos raios da divina justiça. Vamos tentar compreender aqui. Os tempos são tristíssimos e se o cerco das reparações não se expande. Ou seja, não se expande essa realidade dos tempos tristes. E no caso, se ele não faz isso, há o perigo de que fiquem descobertos e sejam fulminados pelos raios da divina justiça, que é os flagelos, são os castigos, as calamidades, tudo o que o Senhor vai enviando por causa da falta das reparações. Então é necessário que hajam mais almas reparadoras, ou seja, mais almas na divina vontade. Então somos chamados a sermos almas reparadoras, almas que estão junto de Deus, fazendo o que Deus faz, junto com Ele, e Ele em nós e nós nele. Fazendo o que Deus quer dentro da vontade dele. Não é fazendo o que Deus quer para Deus, é fazendo o que Deus quer em Deus. Isso é importante a gente ter presente. É uma verdade que precisa ser selada na nossa alma, que faz toda a diferença ser em Deus e não somente para Deus. Ser para Deus, mas em Deus, e não ser somente para Deus, fora de Deus.
Porque se estamos fora de Deus, aí é como essa realidade de estar desprotegido, como se estivesse exposto no meio da rua, ali, para tudo quanto é perigo que vai cercando, todos os males. Está exposta a todos os males. Quando estamos fazendo apenas para Deus, ou quando nem isso fazemos, estamos na exposição, sujeita a todos os males. Agora, quando estamos junto com Deus, reparando junto com Ele, junto com Jesus, porque Deus aqui, Jesus é a expressão de Deus, Jesus aqui é Deus. Então, nós nos referimos a Ele porque foi Ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a humanidade. Então, nosso relacionamento com Deus é interessante que a gente tenha essa consciência de que poderíamos estar nos referindo ao Pai e ao Espírito Santo, mas na Divina Vontade é interessante perceber que quem conquistou o dom de volta, quem que resgatou o dom de volta com a sua própria vida foi Jesus. Então, ele é o doador desse dom, através do Espírito Santo. Claro, no trabalho Deus trabalha na Trindade, ele é uma unidade trina, mas a pessoa da Trindade que nós nos relacionamos, porque inclusive a palavra é a que fala, é a que revela e é a que está falando aqui no livro do céu, é Deus que fala, mas através da palavra, e a palavra, o verbo é Jesus, a segunda pessoa. Então, nosso relacionamento acaba sendo mais diretamente com Jesus, com a palavra, porque ele é a sabedoria, ele é a expressão do Pai, ele é a comunicação do Pai. Então, nós nos comunicamos com Deus através de Jesus, pela força de Deus, mas e com o amor do Espírito Santo. Então, é tudo uma realidade só, mas é importante a gente compreender que tenha algumas... muita informação, é muito conhecimento que não cabe dentro da nossa cabeça. Mas a gente saber que existem mistérios que ultrapassam toda a nossa capacidade, mas que mesmo assim Deus ele se reduz, se restringe para trazer a nós a compreensão, ou seja, ele se restringe e ao mesmo tempo expande a nossa alma, a nossa compreensão, a nossa inteligência para a gente ir captando, pelo menos em parte, um pouco daquilo que ele está falando, daquilo que ele está comunicando, daquilo que ele está revelando. Ele não nos deixa na escuridão. Quando a gente está unida com ele, ele vai expandindo a nossa capacidade de compreensão, para que a gente veja com os olhos dele, compreenda com a mente dele. Então, isso é importante a gente saber que é assim que ele quer que funcione. Que a gente não fique reduzido na nossa pequenez humana de compreensão restrita, mas que nós estejamos unidos com ele, a nossa alma unida com a divina vontade, com o querer de Deus, com a inteligência de Deus, com essa palavra de Deus, com esse amor de Deus, estamos unidos, sendo um só com ele, para que nós tenhamos essa capacidade alargada, expandida, que é o que ele faz com a gente, porque ele quer ser conhecido, quer ser amado e quer que nós sejamos a glória dele. A glória de Deus é a nossa felicidade, a nossa santificação, é nós sermos santos. E esse todo é o trabalho dele em nós, e na nossa alma, trabalhar para que sejamos felizes, ou seja, essa felicidade é a santidade, para que nós sejamos santos, como ele é santo. Ele por natureza e nós por graça. E todo o empenho dele, todo esse cuidado, todo esse trabalho é para isso, para chegar a essa finalidade, porque a finalidade da nossa criação, da nossa existência, é sermos santos como Deus é santo, é sermos esse espaço da vida de Deus. E Deus não vai habitar num local impuro, num local manchado. Para isso ele faz o trabalho de purificação da nossa alma, para poder habitar dentro de uma alma purificada, que ele faz o trabalho. Mas ele precisa da nossa correspondência, da nossa vontade, da nossa adesão. E para isso ele vai alargando a nossa consciência, vai alargando o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa inteligência, para que a gente capte aquilo que ele está informando, aquilo que ele está trazendo, aquilo que ele está comunicando. Então, a sabedoria de Deus quer fazer-se conhecida dentro da capacidade, dentro daquilo que cabe dentro do ser humano. A nossa alma, ela é um universo vazio, ela precisa ser um universo vazio, aonde Deus vá fazer ali,
criar os novos céus, a nova terra, os novos sóis, as novas estrelas, as luas, todos os astros, toda a expressão da criação Ele quer fazer dentro de nós conosco. Nós somos esse espaço que precisa estar vazio de todo quanto é apego terreno, para que Ele possa ter livre campo e livre acesso de criar, de recriar, de viver, de repetir os seus atos dentro da nossa alma. Ele tem esse poder de fazer isso e a nossa parte é aderir, dizer sim, Senhor, eu quero, estou aqui, disponível, vem fazer, vem agir, eu quero trabalhar com o Senhor, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero estar no Senhor, não apenas sendo uma serva que trabalha para o Senhor e que recebe o salário, não, eu quero ser filha, eu quero estar junto com meu Pai, eu quero estar junto com o meu Senhor, com o meu Criador, fazendo o que Ele faz. É isso que Ele quer que nós façamos o que Ele faz. E nessas reparações que Ele fez enquanto esteve sobre a terra, Ele depois que morreu, ressuscitou, voltou glorioso para o céu. Permaneceu na Eucaristia, mas Ele quer viver dentro de nós. Ele não quer estar apenas na Eucaristia, Ele quer estar dentro de cada um de nós, quer que sejamos tabernáculos vivos, mas esses tabernáculos que têm consciência dessa realidade, dessa verdade, desse plano. Temos que ter o conhecimento e a consciência desse plano de Deus. Então, por isso, desses escritos, para que a gente tenha consciência desse plano de Deus e faça adesão a ele, dê lá a nossa parte. A nossa parte é: aqui está a minha vontade, aqui está a minha alma, a minha vida está à tua disposição. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Que foi o que Nossa Senhora fez. Mas Nossa Senhora já tinha o dom da divina vontade. Ela recebeu o dom antes mesmo dela, quando ela já foi gerada com o dom da divina vontade. E nós estamos recebendo agora de volta esse dom. Ele está à disposição para que nós tomemos posse dele. Mas essa posse vem com conhecimento, com saber o que realmente é esse dom, saber o que é que Deus quer, saber o plano de Deus. Ele está revelando nesse trabalho todo que ele fez na Luísa, que ficou por escrito, ficou registrado. Agora nós estamos acessando e ele trabalhando junto conosco, e a gente vai aderindo. Cada vez que a gente conhece, a gente adere mais. Porque quanto mais se conhece, mais se ama. É isso o trabalho que Deus está realizando na nossa vida, na nossa alma. É importante a gente ir compreendendo, à medida que ele vai abrindo, alargando a nossa compreensão, a gente vai aderindo mais e mais e mais. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Imagina, aderir ao plano do Criador e não querer ficar fora dele nem um instante, nem um minuto, nem um momento e nem um ato da nossa vida, querer estar fora desse plano dele. Isso é o maior presente que a gente está recebendo, que a gente recebeu, que está disponível. E conhecer isso e não também reter e ficar só pra gente, como se a gente fosse egoísta e não quisesse compartilhar, meu Deus do céu, nem poderíamos dizer que estaríamos vivendo essa vida, porque essa vida ela é de expansão, ela é de comunicação, ela é de abrangência eterna para todas as almas. Não foi feita para meia dúzia de almas ou para uma alma apenas, foi feita para todas as almas, embora nem todas poderão, não conseguirão, terão acesso, e muitos até terão acesso, mas não vão entender ou vão desconsiderar, não vão dar importância. Então, por isso que a gente faz esse trabalho também de divulgação, para que as pessoas também vá compreendendo a importância, porque não é um trabalho nosso, um trabalho meu, da criatura, é um trabalho que Deus está fazendo através de mim, e eu estou junto com Ele fazendo esse trabalho, dando a minha vida para Ele ser aquilo que Ele quer, fazer em mim aquilo que Ele quer fazer. Vamos ver aqui, para poder não ficar muito longo, ver se dá para fazer vamos ver aqui, fazer o capítulo 50 também, que é de 12 de junho de 1918. O homem com o pecado vai ao encontro da divina justiça. Jesus fez tudo por nós. Encontrando-me em meu habitual estado, estava dizendo a meu sempre amável Jesus: como é possível? Tu tens feito tudo por nós, tens satisfeito tudo, tens reintegrado em toda a glória do Pai por parte das criaturas, de modo a cobrir-nos a todos como um manto de amor, de graças, de bênçãos,
E com tudo isso, os flagelos caem quase rompendo o manto de proteção com o qual nos cobriu. E o meu doce Jesus, interrompendo, me disse: minha filha, tudo que você diz é verdade. Tudo que fiz pela criatura, o amor me empurrava tanto para ela que, para estar seguro de colocá-la a salvo, quis envolvê-la dentro de meu agir como dentro de um manto de defesa. Mas a ingrata criatura, com o pecado voluntário, rompe este manto de defesa. Foge de debaixo de minhas bênçãos, graças e amor, e pondo-se a céu aberto, é golpeada pelos raios da justiça divina. Não sou eu que golpeio o homem. É ele que com pecado vem ao encontro a receber os golpes. Reza pela grande cegueira das criaturas. Olha só. Aqui ele vem ali confirmando, ele vem aqui ratificando aquilo que ele falou antes, porque é uma sequência de informação, uma sequência de conhecimentos, o que ele vem trazendo. No título fala: o homem com o pecado vai ao encontro da justiça divina. Quer dizer, o homem, ele se coloca diante da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela está para ser justiça mesmo. Mas ela vai agir onde precisa agir. E o homem, em não estar de acordo com o plano de Deus, ele se coloca de frente com a justiça. E se ele coloca de frente, ele vai receber os golpes dessa justiça. Ele vai receber os golpes. Então não é Jesus que quer castigar porque ele quer, ele tem prazer de castigar. Não. Deus não castiga porque ele deseja punir o homem, porque ele sente prazer em punir o homem, porque ele se sente maior. Não. O Deus castigar o homem não torna ele mais Deus. Ele continua sendo Deus, castigando ou não castigando. Mas o homem, quando ele nos fez para nos envolver dentro do querer dele, nos proteger dentro da vontade dele. Mas saindo, ou seja, pecando voluntariamente, ou seja, eu quero fazer o que me der na telha, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, ou seja, eu peco. Porque quando eu peco, quando eu estou fazendo algo que não é a vontade de Deus. Então, fazer algo que não é a vontade de Deus, eu estou logo pecando. E se eu estou pecando, eu estou me colocando diante da justiça, eu estou me colocando de frente à justiça. Então, eu vou fazer o quê? O que vai acontecer comigo? Eu vou receber os golpes dela, que vem de forma de flagelo, de sofrimento, um monte de realidades, para poder... Porque não tem, Deus vai, né? A justiça está ali, a pessoa se coloca diante dela, porque ela quer. Como que ela não vai receber esses golpes? Então vamos retomar aqui para poder ficar bem fixado também essa informação na nossa cabeça. Encontrando-me em meu habitual estado, estava dizendo a meu doce Jesus: como é possível? Tu tens feito tudo por nós. E verdade, Jesus tem feito tudo. Ele tem satisfeito tudo, ele reparou tudo, ele satisfez ao Pai em tudo por causa de nós. Ele reintegrou-nos na glória do Pai. Da nossa parte, que nós não éramos capazes, ele reintegrou-nos ao Pai, de modo a cobrir-nos a todos com um manto de amor, de graça e de bênçãos. E com tudo isso, os flagelos caem quase rompendo o manto de proteção. Então, olha só, ele nos fez tudo por nós. Ele satisfez por nós, ele nos reintegrou para dar glória ao Pai, no nosso lugar. Ele nos cobriu com esse manto de amor, de graças e de bênçãos que nós nunca, jamais seríamos capazes. Contudo, os flagelos estão caindo, os flagelos estão irrompendo, eles estão quase que rompendo esse véu que ele criou de proteção sobre nós. E aí ele vai explicar para ela por quê. Minha filha, tudo que você disse é verdade. Tudo que eu fiz pela criatura, o amor me empurrava tanto para ela, quer dizer, o amor dele empurrava para que ele fizesse por nós, para que nós estivéssemos seguros e que ele pudesse nos colocar a salvo. Então ele quis, para que nós estivéssemos salvos, como no capítulo anterior falava lá, de estar debaixo de um teto protegido.
Se está dentro do querer de Deus, aqui ele fez isso para colocar-nos a salvo. Então ele quis nos envolver dentro do agir dele, como dentro de um manto de defesa. Então ele quis nos colocar dentro dele mesmo, dentro da vontade dele. Ele tem a vontade dele, ele quis nos colocar dentro da vontade dele para nos defender como um manto de defesa. Mas a criatura na liberdade dela, que é algo que Deus não tira, de forma ingrata, com o pecado voluntário, ou seja, eu faço do jeito que eu quero. O que que acontece? Rompe esse manto de defesa, ou seja, sai da vontade de Deus, sai debaixo dessa proteção e fugindo da bênção de Deus, da graça de Deus, fugindo do amor de Deus, vai se colocando a céu aberto, igual eu estava falando no trecho anterior, numa rua, no meio da rua, descoberto, desprotegido. E assim o que que acontece? É golpeada pelos raios da justiça divina, porque os raios da justiça divina está aí para colocar no lugar aquilo que está fora, para ordenar aquilo que está desordenado, para ajustar aquilo que está desajustado. Não sou eu que golpeio o homem. Então é importante a gente saber, não é Deus, não é o Jesus que golpeia o homem, é o homem que com o pecado vai ao encontro dos golpes, para receber os golpes. Então não é Deus que golpeia o homem, não é Deus que castiga porque quer. É o homem que com o pecado se coloca de encontro para receber os golpes. Então aí pensando assim, mas tudo não é vontade de Deus, não é Deus que quer. Deus quer, tudo Deus quer, mas é o querer permissivo de Deus, é a permissão. Então, o que Deus quer, de forma, a vontade mesmo, querida de Deus, é que estejamos dentro, debaixo desse manto, que é o manto da vontade dele, dentro da vontade dele. Mas uma vez que livremente o homem sai da vontade de Deus e peca voluntariamente, ele se coloca diante dos golpes da justiça. E aí ele não pode, o que ele vai fazer? Ele vai mandar os golpes, porque os golpes estão aí para serem para trabalhar, os golpes estão aí para fazer a atividade. Então é importante a gente compreender isso. Deus castiga porque quer é a permissão, é a vontade permissiva de Deus. A justiça trabalha na permissão de Deus. A justiça trabalha por causa que o homem não faz a parte dele, porque o homem saiu, porque o homem rompe. Ele é ingrato e sai debaixo da defesa, da proteção, da graça e do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Ele sai debaixo, ele foge debaixo dessa proteção divina e fica exposto à justiça divina, que também é Deus, a justiça também é Deus. Mas em Deus, como tudo em Deus é ordem, a justiça trabalha para ordenar aquilo que está fora da ordem. Então, o homem foi feito na ordem para ficar dentro da vontade de Deus. Uma vez que o homem, na liberdade, sai fora, ele está ali sujeito a receber os golpes da justiça para que seja de volta, que venha de volta a ordenação. Então, fez, vai receber. O salário do pecado é a morte. Quando o homem obstinadamente peca e não quer saber de converter-se, de voltar a ficar debaixo desse manto de proteção, ou seja, ficar debaixo da vontade de Deus novamente, entrar dentro da vontade de Deus, não somente ficar debaixo ali como alguém que serve, mas também e sobretudo o que Deus mais quer é que o homem entre dentro da vontade de Deus e opere com a mesma vontade de Deus, ou seja, que a vontade de Deus seja através do homem. Quando o homem não quer dessa forma, nem mesmo simplesmente fazer cumprindo a lei, sendo ali um cumpridor da lei, do que é certo, ou seja, fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo para Deus, que é a redenção. Quando o homem não quer, ele está ali sujeito a receber os golpes, para receber as correções, para receber a justiça, porque Deus é justo, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Então a gente precisa compreender também isso. Deus é misericórdia, mas também é justiça. Deus é ordem, Deus é equilíbrio, Deus é tudo, em Deus tudo é equilíbrio, tudo é ordenado, não existe nada fora da ordem. Então se Deus só amasse, deixasse o homem pecar à vontade sem castigar, não seria Deus, porque estaria desordenado.
Então a gente precisa compreender também dessa forma. Deus é o ordenado e por ser ordenado a justiça trabalha. E muitas vezes trabalha pesadamente, mas não é Deus que quer castigar por castigar. Não é Deus que quer por prazer, por tirania, não, mas por amor, para trazer de novo, trazer o homem à ordenação, chamar de novo o homem à ordem. E o que esse conhecimento do livro do céu está nos trazendo de informação? Que Deus está nos chamando para a ordem, para o posto e para a finalidade para a qual nós fomos feitos. E se para isso for necessário usar a justiça, ele vai usar mesmo. Para que o reino de Deus aconteça no meio das criaturas, que é também um dos subtítulos do livro do céu. Para que esse reino aconteça e vai acontecer, ele vai precisar limpar, purificar a terra, ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque o reino de Deus, que é nas almas, não vai acontecer dentro da imundície, da perversidade do homem. Então ele vai limpar, ele vai purificar. Então a justiça vai agir, vai agir, vai agir e vai purificar, vai limpar, para ele poder reinar plenamente, conforme está estabelecido, está decretado. E Deus não volta atrás nos seus decretos. Jesus não veio à terra, viveu a humanidade dele da forma que ele veio, reparou, fez todos os atos por causa de nós, reconquistou o céu novamente para nós, mas ele também conquistou de volta o dom da divina vontade, ou seja, ele conquistou o reino de novo, trouxe de volta o reino de Deus para a terra, mas não é um reino ostensivo, é um reino nas almas, é um reino espiritual. E ele vai trabalhar, vai fazer o que for preciso, a justiça vai trabalhar de forma intensa para poder esse reino acontecer de fato e de verdade. E vai acontecer, está acontecendo já, só que muita gente ainda não está vendo. E a justiça está trabalhando de forma incansável para que isso aconteça. Então é isso, que Deus nos ajude, firme dentro de nós esse propósito de estarmos realmente, decididamente, viver esse plano dele na nossa vida, esse plano de viver dentro da vontade dele e a vida dele ser dentro de nós, que isso possa, todos os dias, a cada momento, a cada ato que fizermos, estarmos decididos, é isso, Senhor, que eu quero o que o Senhor quer. Então eis-me aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.